E é comum diariamente o consumidor se deparar com dúvidas no que diz respeito a trocas, devoluções de produtos não solicitados, pois nem sempre as dúvidas são devidamente esclarecidas. Por isso, hoje nós convidamos um advogado especialista em direito do consumidor que vai te ajudar. É o nosso quadro Direito de Todos para você. Tem dúvidas? Liga pra gente, 33760123. Quem vai responder as nossas perguntas é o professor William. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? A Solange ligou aqui pra gente e a filha dela ganhou uma foto de brinde na empresa. Ela foi lá, a filha fez o ensaio, mas não voltou para retirar a foto porque ela não gostou do trabalho. Mas a empresa colocou o nome dela no Serasa. Isso está certo, doutor? Não está certo, começando pelo seguinte motivo. Quando existe ali a adesão a uma possibilidade de um sorteio, de se ganhar um brinde ou algo do tipo, que me parece que é a situação, ainda que haja possibilidade de oferta de um produto mais completo, ou seja, de mais fotos, de um álbum completo, essa proposta ela tem que ser aceita como um todo. Não bastando que o consumidor, no momento que ele ganha esse brinde, não sei se é exatamente essa circunstância, mas se ela ganhou um brinde, ela foi lá, não gostou da foto, se é brinde, ele não pode ser cobrado. Embora, o que acontece? Normalmente, nos preços que são cobrados de todos os consumidores, acaba se embutindo a mesma ideia dos estacionamentos dos supermercados. Não, nós não cobramos pelo estacionamento. Cobra, sim, diretamente, sim. Né? Dentro de algum produto, né? Exatamente. O que ela faz, doutor? Se foi brinde e o nome dela está no Serasa agora? Ela tem que ingressar judicialmente, buscando uma decisão judicial que declare que é inexigível essa dívida dela, uma vez que ela não aceitou aos termos de uma eventual proposta que, aliás, aparentemente sequer existiu. Ela tem que ter alguma prova, doutor? Na verdade, no direito do consumidor existem vários mecanismos em prol do consumidor, dentre as quais o mecanismo da inversão do ônus da prova. Então, transfere-se por meio desse mecanismo, preenchidos os requisitos legais, o ônus para que o fornecedor demonstre que houve aceitação da parte dela à proposta e, por isso, a cobrança e consequente inscrição do nome dela no órgão de restrição ao crédito seja legítima. A Rose pergunta, ela comprou uma calça, não pegou nota fiscal, desde dezembro está tentando trocar essa peça, mas ela vai lá na loja, não tem nada que agrada. O que ela faz, doutor? Bom, faz tempo, né? Dezembro. Na verdade, é uma situação um pouco mais complicada, porque, primeiro, quando você compra um produto que não sei se é o caso de uma fabricação exclusiva, que o próprio fornecedor, o comerciante, no caso, tem condições de identificar se foi adquirido com eles ou não. Começa por aí. Segundo ponto, mas pelo ela jeito adquiriu... a loja deve estar facilitando para ela lavar e ver os produtos e não gosta de nada. Na verdade, acontece, como a compra ela foi feita no estabelecimento, existe uma previsão legal do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que quando as compras são feitas fora do estabelecimento empresarial, pela internet, via telefone, você tem um prazo de reflexão, de arrependimento, que é de 7 dias. Quando você não vê o produto. Quando você não vê o produto. No caso dela, ela viu o produto. Viu, provou, então, né? Viu, provou. Se acaso ela gostou do produto, levou e depois se arrependeu, aí infelizmente ela não tem o que reclamar em relação ao fornecedor, na medida em que ela teve a condição de fazer a prova da roupa e saber se ela queria ou não levar. Nesse caso, então, ela não tem o direito, por exemplo, da loja devolver o dinheiro que ela pagou desse produto? Nesse caso, não. Só se o produto tivesse com algum defeito. Exatamente, algum vício de qualidade ou de quantidade, ou o fato, que nós temos como fato do produto que pudesse causar algum dano à sua saúde. O jeito é conversando com a loja devagarzinho, ver tentar até um quando acordo ali. Ela pode tentar trocar esse produto, né, exatamente, doutor? tentar. Júnior, já quitou um financiamento por um banco, ele precisa de uma cópia de um contrato para pedir um revisional do financiamento. O banco não quer liberar. Qual que é o procedimento, doutor? O procedimento, nesses casos, veja que o Código de Processo Civil, saindo um pouquinho da linha, mas não tanto do direito do consumidor, está em tramitação e sabe Deus quando vai ser aprovado o novo Código de Processo Civil. E quando ele vier à tona, quando ele vier a ser aprovado e entrar em vigência, existe uma tendência de que as medidas cautelares, que no caso ali dele seria uma cautelar de exibição de documentos, possa ser solicitado dentro do próprio processo de ação revisional. Por que isso demora, hein, doutor? Quando pede o documento... E, na verdade, acontece, muitas vezes você solicita, mediante uma notificação, e é ideal que se faça isso, para que se demonstre ao juiz, não que você tenha que percorrer a esfera administrativa primeiro para depois pleitear em juízo,
Mas é interessante que se pelo menos comunique, que interpele-se, que constitua em mora o banco para que ele forneça a cópia desse contrato, para demonstrar que não foi obtido de maneira menos onerosa aquele contrato por inércia do banco e não do consumidor. Bom, então se ele não procurou ainda um advogado, o legal é procurar um advogado, né, doutor? Para que possa fazer a notificação para ele, e daí uma vez não atendido, num prazo que não precisa ser extenso, porque as instituições financeiras têm todo um aparelhato ali para ter o contrato à sua disposição. Tanto que é objeto de um projeto de lei ao Código de Defesa do Consumidor, algumas alterações no nosso CDC, dentre as quais a disponibilização ao cliente, ao consumidor, de contrato no momento em que ele mais precisar. Ele não precisa ficar esperando 10, 15, 20, 30 dias. Que esteja imediato, inclusive nas transações feitas pela via eletrônica. Tá certo, doutor. Eu vou pedir para o doutor continuar com a gente, pode ser? Está chegando bastante perguntas. Okay. No próximo bloco a gente continua com elas. Certo. Então você tem perguntas? Está sendo lesado? O tema de hoje é direito do consumidor. Vai ligando para a gente. 3376-0123. Daqui a pouquinho a gente está de volta para responder mais perguntas para você. Até já. E a gente volta agora com mais Tira Dúvidas sobre o direito do consumidor. Tem perguntas? Liga para cá. 3376-0123. Quem está comigo é o professor William. Boa tarde. Boa tarde novamente, né, doutor? Bom, as perguntas não param de chegar. A Cleusa, ela comprou uma blusa em dezembro e esqueceu no guarda-roupa. Foi pegar a blusa agora e ela viu que a blusa está com defeito. Foi até a loja não quer trocar. E daí, doutor? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece no seu texto legal algumas situações quando você se depara com um vício, e me parece que é esse o problema. Na verdade, a gente utiliza a expressão defeito, mas na verdade o CDC, quando ele traz a questão de fato do produto, ele está correlacionando com um defeito que seria algo que possa trazer risco à saúde, à segurança do consumidor. Me parece que no caso aí seria vício mesmo, de qualidade ou de quantidade. Alguma situação em que ela esteja rasgada ou manchada, ou blusa, enfim, mal costurada, exatamente. E o que acontece? Dentro dessa circunstância de vício, o Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo decadencial para reclamar por esses vícios, inclusive diretamente ao fornecedor, que seria de 90 dias para produtos duráveis e de 30 dias para produtos não duráveis. Então, o que acontece? No caso dela ali, como é uma blusa, ela é um produto durável. De onde nós extraímos isso? Porque você, por mais que a blusa se consuma ao longo do tempo, mas ela não vai se perder no primeiro uso. Em um mês, exatamente. Então, por ser um produto durável, o prazo decadencial que ela teria para reclamar em relação a isso seria de 30 dias. Perdão, de 90 dias. Como aconteceu a aquisição dessa blusa em dezembro, então nós já estamos em praticamente junho, né? Então já passou. Somente se ela demonstrar que esse vício do produto, ele era um vício oculto, era um vício assim, que não era de fácil. Exatamente. Era algo que era muito sutil, eu comprei, não dá nem para notar, porque ninguém vai ficar ali olhando todas as costuras quando compra. Se demonstrado que não fosse um vício de fácil constatação, pode ser que ela consiga ali, em razão do momento, e aí começaria esse prazo decadencial, do momento em que ela toma conhecimento desse vício, o direito dela, o prazo decadencial para ela reclamar. E se a loja não quiser trocar, vai procurar o PROCON? Sim, procura o PROCON, e daí se não resolver, procure um advogado para buscar sanar esse problema judicialmente. O Mauro, ele faz um tratamento dentário e ele fala que o dentista não cumpriu com o acordo inicial, que o tratamento dele deveria demorar de 5 a 6 meses. Já fazem 10 meses que ele está fazendo esse tratamento, até agora nada, não tem nem previsão de quando vai terminar. E daí, doutor, como é que fica? Bom, neste caso aí de serviço dentário, numa situação assim, não dá para se prever de um modo muito genérico, muito abstrato. Por quê? Tratamento médico, tratamento dentário, outros tratamentos que pressupõem até as próprias condições do organismo da pessoa. Para uma pessoa pode demorar 5 meses, para outra pode demorar 10, para outra pode demorar 2 anos, assim como, por exemplo, colocação de um aparelho ortodôntico. Tem pessoa que para correção da sua arcada dentária precisa de 6 meses, às vezes um ano, ou então 10 anos muitas vezes. Então o que acontece? No caso dele tem que ser analisado, não de maneira assim objetiva, fala assim, não, demorou mais do que nós prevíamos inicialmente. Isso por si só não acarreta um descumprimento contratual por parte do dentista. Ele pode, e tem que ver o que o dentista colocou para ele inicialmente. A princípio, e me parece que talvez tenha ocorrido isso, a princípio o seu caso é de 6 meses de tratamento, mas que pode se estender. E aí o que acontece? Isso aí, se essa demora, esse excesso do prazo previsto inicialmente não decorreu de uma negligência, de uma imprudência, de uma imperícia,
E mesmo de uma utilização de má técnica ali no tratamento dentário dele, me parece que não seria o caso de responsabilizar o dentista. Mas a gente tem que analisar caso a caso. Seria interessante ele consultar um advogado e verificar, diante do caso concreto, se esse prazo realmente que se excedeu faz sentido. Se foi de má fé ou não e se faz sentido. A Brenda contratou um serviço pré-pago de internet. Depois de 60 dias, se ela não recarrega esse serviço, eles desligam. Isso está certo? Na verdade, o que acontece? Existem algumas regulamentações da Anatel que dispõem sobre serviço de internet, de SMS e de meios de telefonia. E normalmente as operadoras de telefonia, elas têm um prazo de validade e que normalmente ele é progressivo. Você abastece o seu celular, sei lá, 10, 15 reais, você vai ter um prazo X de validade. Se você abastece 20, 30... Ele não dura eterno, ele não dura eterno. A princípio, me parece que não é abusivo isso, mas tem que ver qual é o prazo que está sendo colocado pela operadora, se está de acordo com as disposições legais da Anatel. Se tiver fora disso, aí é uma Ela pode medida... até ligar para a Anatel para se informar, sim, né? Brenda, sim. procura o telefone da Anatel, dá uma ligadinha lá, que com certeza eles vão te ajudar também. A Marli comprou 2 celulares com defeito, já foi para assistência técnica, voltou com o mesmo problema. A loja não quer trocar, o que ela faz? Na verdade, quando existe esse problema em que o aparelho ele apresentou um defeito, que seria um vício, na verdade tem que se identificar se é vício, né, ou se é fato do produto. Aparentemente aí seria vício, né, um defeito de fabricação ali, que não houve ali nenhuma contribuição da parte dela para que ele viesse a surgir. Ela não derrubou e quebrou, alguma coisa assim. Se não for de mau cuidado, como que se diz ali, de um defeito criado por má utilização, ainda que haja essa negativa, não vamos trocar. Não, na verdade, toda vez que você submete ao ajuste ali para que se regularize aquele vício, porque nós temos ali 3 opções ao fornecedor lá do artigo 18. Então seria que seja sanado o vício no prazo de 30 dias, que seja abatido o preço, a opção do consumidor, na verdade não é o fornecedor que escolhe, quem escolhe é o consumidor, e a par disso uma terceira opção, e aí de livre escolha, tanto a primeira alternativa, a segunda ou a terceira, agora que eu vou falar, que é da restituição integral do preço do aparelho celular. Caso exista alguma negativa por parte do fornecedor, ela pode ingressar judicialmente e exigir isso aí, que certamente ela vai conseguir a substituição. Queria agradecer, doutor, a sua presença hoje. Obrigado. Muito obrigada, tá?